E aí, qual é o seu dia D? Estamos nós aqui para mais um episódio do Pode Emigrar e eu agradeço a audiência de vocês em todos os outros episódios e saiba que você que busca informação verdadeira, informação aonde as pessoas entregam realmente a história real dela, você está no maior podcast do planeta Terra. Aqui nós entrevistamos pessoas que estão ao redor do globo terrestre, imigrando e vivendo as suas vidas e as suas histórias e buscando uma vida extraordinária. E eu gostaria de começar mais uma vez esse episódio agradecendo aos nossos apoiadores que têm feito com que esse trabalho ele tenha cada vez mais excelência e ele consiga chegar aos quatro cantos dessa terra. Eu quero agradecer a Faça Seu Visto como a nossa apoiadora, que tem ajudado centenas de milhares de pessoas a alcançar o seu destino. Quero agradecer também a Concierge, Comece Aqui, uma empresa que tem gerado e ajudado milhares de brasileiros aqui nos Estados Unidos a encontrar o seu destino e começar a viver esse destino. E também a Dual Media Filmes. Nós estamos aqui no podcast aonde eles fazem toda a gravação e eu quero encorajar você que quer começar um projeto. Esse é o melhor lugar para você começar e a melhor empresa. E antes de falar do nosso próximo apoiador, eu vou revelar para vocês os nossos convidados da noite, que eu e a minha esposa, Jane, nós vamos entrevistar. E eu quero trazer aqui para a nossa mesa do Pode Migrar esse casal maravilhoso, Antônio e Gisele Sanches. Eu quero agradecer imensamente a presença e o privilégio de ter vocês aqui. A gente vai falar um pouquinho da nossa história, que ela começou lá atrás, né, Antônio? Lá atrás. A gente tem bastante coisa para falar. E também agradecer a minha esposa, Jane, que está aqui conosco nesse episódio e em todos os outros. Dá oi, Jane. Mais um episódio trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Maravilha. Antônio e Gi, né? Manda a gente lá. já se conhece há alguns bons anos. Se apresente pro pessoal, quem são vocês, da onde vocês vieram, qual é o contexto, e aí depois eu vou fazer a primeira pergunta e a verídica, a mais importante. Meu nome é Antônio, sou de Caldas Novas, em Goiás, a terra das águas quentes. Nós estamos aqui há alguns anos já, conheço Nádia há 11 anos, e sou casado com a dona Gisele, que é a patroa. Se apresente, dona patroa. Nós estamos juntos há quase 40 anos, ou seja, quase desde crianças. Desde crianças. E temos 3 filhas lindas, temos um netinho já. E estamos aqui, aprendendo, conhecendo a cultura americana, nos deliciando. A gente sempre foi... nós já tivemos... sempre gostamos muito da cultura americana. E estamos aqui para contar nossa história, um pouquinho da nossa história. Maravilha. Que bom, prazer, Gi, ter você aqui hoje. Temos algo em comum. Mais alguma? Somos avós. Vamos falar disso também. Carinhas de menina, mas somos avós. Exatamente. Ninguém pergunta a idade, gente. Somos avós. Já nasceu algo aí em comum. E aproveitando, então, antes da gente entrar na primeira pergunta, o Antônio, ele é proprietário da Florida Auto Center, que também é uma das apoiadoras aqui, empresas apoiadoras do nosso canal do Pode Migrar, parceiro da Faça Seu Visto também e de outros negócios. É, sem sombra de dúvidas, um lugar onde a gente confia para indicar todos aqueles nossos amigos que vêm do Brasil e parceiros e também clientes. E eu queria agradecer você publicamente, né, pela segurança que tem o teu negócio e saber que a gente pode indicar alguém que não visa só o lucro, né? O lucro é importante, né? Porque mas não é tudo. A venda é o que faz o negócio ficar aberto, mas que sim, você tem um carinho. Quantas histórias eu já vi sua em relação aos clientes. E eu quero começar para vocês dois com a primeira pergunta. Manda. Como em todos os episódios nós estamos fazendo. Antônio e Gi, qual foi o dia D? O dia D que foi o dia que você decidiu vir. Se for igual, tudo bem, mas primeiro Antônio, depois a Jane vai comandar aqui com a Gi. Então, nós em 2011 decidimos
vir passear nos Estados Unidos. A Gisele comprou uma viagem para nós aqui, parcelada em 5 anos, aquelas carnezão de As histórias são boas. agência de turismo. Conheci vocês, a Faça Seu Visto em 2014, para tirar o nosso visto, porque a gente ia para cá em janeiro de 2015. Então, em 2014, a gente começou o processo. Vocês tiraram nossos vistos de turistas. Dia 6 de janeiro de 2015, nós descemos aqui em Orlando, com uma excursão de 50 pessoas, mais ou menos. Uau! Tipo busão. Busão. É porque é de Caldas Novas, né? Tá acostumado com a excursão. Aí, vamos fazer. A cultura de Caldas Novas chegou. Desceu o busão lá, chegamos no hotel 9h30 da noite. Nos alojamos, tal, mas o hotel já não tinha mais restaurante, não tinha mais nada. Aí falei, vamos sair para comer alguma coisa? E no mall do hotel tinha ainda tem, a gente vai lá comer de vez em quando. Chama Steak and Shake. Conheço. Delícia. Uma sanduicheria. Sei. Naquela época eu era um cara um pouco mais forte, eu gostava de comer mais. Pesava quase 160 quilos na época. Chegamos perto lá, na hora que eu abri a porta, veio aquele cheiro de gordura. Cheiro do bacon. Eu falei, nossa, que cheiro gostoso. Cheguei no lugar certo. Na hora que eu pisei no chão, que eu dei uma escorregada, aquele chão gorduroso, eu falei, esse negócio aqui tá com cara de ser bom. Pedimos o sanduíche, fomos bem atendidos. Na hora que eu mordi, que eu comi, eu falei assim, acho que eu quero morar aqui. Jura? Uau! Foi na mesma noite. Uau! Na noite que nós chegamos aqui. Na primeira Na vez? primeira noite. Na primeira noite. Aí passeamos tal, e ficamos 15 dias com essa excursão. E nesse período dos 15 dias, todo dia. E aí? Aquele dia eu falei, meio brincando, meio de verdade. Ela também meio brincando, meio de verdade. Faltando uns 2 dias pra gente ir embora, a gente. Vamos mesmo? Vamos. Então organizamos com a rapaziada de turismo. A gente voltou pro Brasil numa sexta-feira, deixei minhas filhas em casa, estava a família toda. No domingo, eu peguei um avião de volta. Ficamos aqui 15 dias vendo como que funcionava a casa, como que funcionava Uau! Espera um pouquinho, você foi muito rápido nisso. Que dia que você foi embora? Sexta-feira. Ele Cheguei chegou no Brasil na sexta-feira. sexta. No domingo eu tava Quantos dias foram essa primeira viagem? 15 dias. 15 dias. Você passou 15 dias com o grupo de Aqui. Caldas Novas. Isso. Passeando. O vovô, com as vovós, Todo todo mundo. mundo. As crianças vieram? Veio a Veio família todo inteira. mundo. Qual foi o feeling delas ali? Como que você lembra de algum fato? Ah, Você olhou assim pra elas e você falou assim, cara, esse lugar é Então, delas. na hora que você vê toda a infraestrutura, que você vê toda a segurança, que você vê a limpeza, que é difícil de quem não viu a gente conseguir passar esse sentimento, Sim. né? Mas nos 15 dias todas elas concordaram O de primeiro sentimento delas foi, será, estão falando sério? Isso pode acontecer? Vou morar na Disney, né? A minha filha foi assim, uau, vou morar na Disney. Mas assim, eu acho que elas pensavam, tipo, não é tão difícil vir pra cá. Ai, vocês estão Nós pensando pagamos sério 5 anos mesmo? de parcela para poder E vir. de pra repente cá. vocês estão falando pra gente morar aqui. Eu acho que foi meio nesse sentido, assim. Elas embalaram no sonho com a gente, mas tipo assim, será? Acreditou duvidando? Será? Não deve ser tão assim. Eles estão brincando. Porque a gente realmente já tinha uma vida relativamente estável no Brasil. Aham. Tranquilo. Já tínhamos a empresa já constituída, caminhando, crescendo muito. Então não tinha até aquele momento não tinha um motivo muito forte para fazer. Nós nunca passamos por nenhum assalto, né? Não tinha nenhum porque, motivo, tem nenhum que trauma. mudar, por isso, entendeu? né? Então era assim, foi um desejo, foi uma identificação imediata. Identificação Né? cultural. Uau, Legal. Identificação fantástico. cultural. E Fantástico. aí vocês entraram no avião na sexta-feira com a excursão. Descemos lá, chegamos no Brasil na sexta-feira. Tá, Fui para legal. Caldas Novas, deixei a família em casa, tal. Domingo fui para São Paulo, peguei um avião de volta para cá. Aí vim junto com uma outra, esse amigo meu, ele fazia 2 excursões no mês de janeiro. Tá. Voltei com uma outra excursão, Você veio com a próxima já. mas eu só aproveitei o voo. Na hora que chegou, Aham. o voo e o hotel. Viemos no voo, Você saiu do cheguei aqui, aluguei um carro, vamos rodar, vamos entender como que funcionam as coisas aqui. Fui ver como que fazia para alugar casa, para comprar casa, negócio, Uau. visto, onde morar, como morar, com quem morar. E vocês tinham algum conhecido aqui? Vocês se conectaram com alguém daqui? Porque para você procurar casa, carro, aonde você foi? Saí procurando aí onde que tinha Saiu procurando? brasileiros em Você Orlando. escutava português? Você ia lá? Como que funciona? O negócio da nossa casa, por exemplo, eu voltei para o Brasil, ficamos aqui uns 15 dias, fizemos algumas pesquisas. Uhum. E na volta para o Brasil, eu entrei no Instagram de uma das empresas que eu tinha pesquisado. Era um sábado à noite, nós estávamos na casa do pai dela fazendo um churrasco. Eu mandei no Instagram, mandei uma DM para a empresa. Eu queria saber mais sobre esse assunto tal. Passou 40 minutos, eram as 10h30 da noite. O dono da empresa me ligou.
daqui dos Estados Unidos. Sim. Ó, você mandou uma DM aqui, você tá, quero ver, não sei o quê, papapá, papá. Passei meu contato para ele, falei o que eu queria. No domingo, uma corretora dele entrou em contato comigo e ali começou o processo de eu comprar a casa. Uau. Levei 2 anos para comprar a casa, mas E olha foi só com eles até o final. como foi a identificação, porque nem no Brasil a gente pensava que não valia a pena comprar uma casa no Brasil. Porque a gente sempre pensava, não, vou pegar o dinheiro que eu vou Investir. Sim. colocar numa casa, a gente usa para empresa. Então a gente nunca pensou em comprar um imóvel para Aham. morar lá no Brasil. E esse foi o primeiro ponto a primeira decisão que nós tomamos aqui foi essa. Vamos olhar uma casa. Na hora que eu fiz a conta, o aluguel era muito mais caro do que a prestação da casa aqui. Aham. Então, matematicamente falando, não fazia sentido. Não fazia sentido. Entendeu? Lá no Brasil era ao contrário. Né? Houve Então, realmente uma transformação de mente, né? Porque Sim. comprar casa já significa, vou fincar a bandeira aqui. Não vou tentar, eu vou vir. É vou viver. certeza, né? É certeza. A gente já veio mais ou menos com o objetivo definido. Uhum. Não, a gente quer ter uma casa aqui, a gente vai trabalhar e se organizar para vir organizadamente, né? Já com casa, com o máximo que a gente podia ter de nível de organização para ter certeza mesmo que ia dar certo. Mas o meu dia D foi 3 horas depois que eu desci do aeroporto. Uau. Primeiro dia dele. Primeiro dia dele. Primeiro dia dele. Primeiro, então vamos lá, vai. E o seu, Gi? Vocês. Então conta do segundo. Nós somos, sempre fomos muito alinhados com relação a isso. E no Brasil, como eu disse, a gente já tinha uma empresa caminhando, tinha uma vida muito tranquila, Uhum. mas eu sempre, como empresária, eu tinha aquela sensação que eu acho que muitos empresários têm no Brasil, de que nós somos sempre os vilões da história. Uhum. Por mais que você Sim. tente fazer as coisas da maneira Sim, correta, sim, sim. por mais que você tente ser justo e ser honesto, a gente sempre tinha aquela sensação de que você é o vilão. Uhum. Você é o vilão do seu funcionário, você é o vilão do seu cliente, você é o vilão do governo, você Sim, é o vilão. Então, eu particularmente senti um pouco dessa frustração. Porque só quem é empresário sabe sim, as com dores que a gente passa. Você põe a sua cara a tapa, Sim. você arrisca o seu tempo, o seu dinheiro, a sua saúde e ainda leva a fama de mal. E tem um sócio, né? Chamado governo, que leva 44% do seu negócio. Todo. Uhum. Então, É um sócio assim, que não investe no negócio, Nossa, né? nem trabalha. a Nem gente entende que o governo não produz nada. Sim. O governo não gera renda, o governo não gera receita. Quem gera receita, não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo, são os empresários. Sim. Seja ele pequeno, médio ou grande, é ele que faz a roda da economia girar. Então, quando você não é incentivado a fazer essa roda girar, ou quando você muitas vezes é culpado, né? As pessoas te culpam. Eu particularmente tinha uma frustração muito grande. E aquela sensação de que as coisas funcionavam. Eu sempre vim, quando a gente veio para cá, eu vim com essa ideia de que as coisas aqui funcionavam. Então, existia uma lei e ela era cumprida, e se você não cumprisse a lei, você era penalizado por isso, e eu acho isso justo. Sim, sim. Então, eu acho que isso fez uma grande diferença na nossa vinda para cá, porque a gente entendeu que eu estou vindo para os Estados Unidos, a minha obrigação é me adaptar à cultura deles, Sim, com às certeza. regras deles. Então, a lei aqui anda desse jeito, eu vou andar Sim. de acordo com a lei. Uhum. A cultura é assim, eu me identifico com a cultura, eu vou Sim, abraçar a sim. cultura. Porque quando você migra para um país, é porque você está disposto a deixar alguma coisa para trás que você não concorda ou que você quer esquecer. E você tem que estar aberto Sim. a isso, a conhecer essa nova cultura, a abraçar mesmo Uhum. a cultura, as leis, as regras. Então, a gente estava bem alinhado. Quando a gente viu, passou esses 15 dias aqui na Disney, com as meninas se divertindo e tal, beleza, é a visão de turista. Sim. Quando a gente voltou, a gente fez o possível para ter uma visão das pessoas que vivem o dia a dia. Como que é mercado? Como que é você comprar um carro? Como Sim. que é você procurar uma casa? Como que é a rotina das pessoas que vivem aqui? Eu consigo me adaptar a isso? Então, a gente
foi muito alinhado com relação a isso. A frustração, vamos chamar assim, do governo, econômica, isso moveu Funcionou. vocês. Na verdade, Só. assim, aqui nesses 15 dias que a gente passou aqui, a gente conseguiu perceber a meritocracia. Legal. A gente já falou disso aqui hoje. Entendeu? Meritocracia é um negócio legal. que eu acho sensacional. Legal. Se você faz direito, faz bem feito, você vai ser recompensado por isso. Se você não faz mal feito, tá tudo bem, mas você não vai Mas receber ali na nada por frente, isso, É uma entendeu? escolha sua, Sim. né? Então isso eu achei muito, porque lá no Brasil, por mais que a gente fizesse, por mais que a gente buscasse, eu sempre estava no meio do balaio de todo mundo. Sim. Por mais que a gente tentasse ser diferente, não conseguia ser diferente, porque a estrutura te empurrava para o mesmo balaio. Aqui não, aqui você tem que fazer certo, você precisa ter um podcast, você precisa ter uma licença para o seu podcast, você não vai fazer sem a sua É isso licença. aí. Uhum. Lá no Brasil eu tinha concorrentes, lá no Brasil eu mexia com telecom lá. Sim. Então para você usar o poste na rua, você tem que ter uma licença para isso. Eu fazia todos os meus projetos, fazia tudo certinho. Aí um dia eu denunciei uns caras que não faziam, tudo errado, além de atrapalhar o meu negócio, ainda vendiam mais barato do que eu. Sim. Liguei para a Anatel e falei assim, ó, tem isso e tal. Pá. Tá, a gente vai mandar uma fiscalização aí. Passou 15 dias mais ou menos, eu tô lá na minha sala, chega o pessoal da Anatel tá aí. O que eu imaginei, né? Eles vieram fazer a fiscalização, Sim, sim. desci lá, fui todo felizão. Sim. Ah, vocês vieram ver a denúncia que eu fiz? Não, a gente veio fiscalizar você. Uau! Aí eu falei, como assim? Eu que fiz a denúncia? Aí, pois é, mas você é o único que tem endereço, os outros a gente tem que procurar. Gente. E como eu não achei e vim aqui na cidade, você é o que tem endereço, é você que eu vou fiscalizar. É. É o que Então, te cara, aconteceu. aí eu falei, não tem jeito, não tem como ser feliz aqui nesse negócio, não. E esse foi, então, um ponto de decisão de vocês. Que abrir mão de um projeto, de uma empresa, provavelmente você deve ter colocado uma energia absurda nesse 17 anos de negócio, energia né? lá. Eu Nossa imagino. empresa, E você, simplesmente, você vê que você não consegue, né? Mover muito. Então, o que a gente conversou? Se eu pegasse toda a energia que a gente colocava lá, eu trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim. Eu falei, se eu for para os Estados Unidos trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, Que a acontece? chance de eu dar errado não é Sim. É zero. pequenininha, né? É zero. Sim. Então, eu falei, já que é para me matar em algum lugar, eu vou me matar em dólar. Sim. É isso aí. Foi essa, a grande sacada no final foi essa, de saber que se todo esforço, toda a dedicação, todo o trabalho que a gente tinha para fazer as coisas direito, Uhum. que a gente fazia num lugar que não queria que a gente fizesse desse jeito, se eu fizer num lugar que quer, a chance de se prosperar é grande. Então, Sim. vamos tentar. Então, a mensagem que a gente quer deixar aqui com isso, a gente não quer falar de governo aqui, e nem o intuito desculpa. nosso é falar de governo, né? Não, e eu também, eu falei aqui, né, que a presidente Nós lá, tínhamos a mesma. a presidente, já falei num outro episódio aqui, até para contextualizar vocês, que um dos motivos de eu ter vindo embora é por causa da reeleição da presidente que estava no Brasil na época, mas a gente sabe que isso influencia muito. Mas o que a gente quer trazer para você que está assistindo é qual é o seu dia D, porque provavelmente você está passando nesse momento por alguma coisa. Ou você está muito bem, você fala assim, cara, já fiz tudo que eu podia fazer e agora eu quero ir para um outro nível, quero viver uma outra cultura, uma outra experiência. Ou não, você está aí pedalando, tentando fazer algo e por N motivos você não está conseguindo alcançar o seu objetivo e você não quer mais investir tua energia nesse lugar e você quer começar. A ideia do Pode Migrar é essa, é você ver um casal que tecnicamente já estava numa ascensão profissional, vocês estavam bem, Tranquilão, né? Tranquilizado. tranquilão. Tranquilos financeiramente. Eu lembro que na época era uma empresa até já com bastantes funcionários, Tinha né? mais de 200 funcionários. Tinham mais de 200 funcionários, ou seja, como diz no dito popular, né? Já podia meio que amarrar o jegue na sombra. Mas, por uma indignação, uma frustração, a Gi acabou até de trazer uma parte dessa frustração, decidiu romper. E a decisão, né? O Paulo Casaques fala muito disso, amo o Paulo Casaques, porque a decisão é cortar fora. Então, quando você decide, o que acontece? Não quero Você mais, não né? quer mais viver mais. aquilo. E tá tudo certo. O Al falou, em um dos podcasts que a gente gravou, o Al falou, se não é para você, se você tá bem no Brasil, se tá tudo já, fica no Brasil. Excelente. Né? A gente não tá aqui querendo vender América ou vender Portugal, Itália para ninguém. A gente tá aqui querendo mostrar para você que é possível você viver uma outra vida. É completamente possível viver. Tá aqui o exemplo do Antônio e da Gi. Eu acho o ditado popular que mais define o
O imigrante é o incomodado que se mude. É isso aí. É verdade, a gente já ouviu isso. O Al Entendeu? falou O Al falou no é. episódio, o Al falou exatamente esse. É. Se você não está incomodado, fica quietinho aí É que tá isso. tudo certo. Se você está incomodado, aí você se mexe. Mas se não está incomodado, Certo? não mexe não que tá tudo certo, tá tudo E bem. se não se identifica também, né? Também. Porque tem muita gente que vem para cá querendo trazer as coisas do Brasil, o Isso, jeito do ótimo. Brasil para cá. Não faça E isso. aí Não é funciona. ruim, porque é o que te moveu, é o que Sim. te fez mudar daquilo Sim. lá. São algumas coisas que acontecem lá que a gente não conosco, né? A gente não concordava com aquilo. Sim, Então, se eu não concordo, para que eu vou trazer isso para cá? sim. Uma coisa que Então- você falou hoje, que eu achei bem legal, quando vocês decidiram vir para cá, vocês decidiram viver a cultura aqui. Sim. Isso é importante, porque a gente vê, não interessa se você está nos Estados Unidos, se você está na Itália, na Espanha, onde quer, se você vai mudar, viva a cultura do lugar. Porque o que a gente vê aqui hoje, eu vejo muito, são Pessoas pessoas tentando que mudar, vêm- né? as pessoas querem mudar o que já existe aí há centenas de anos. E elas E foi o que deu certo, né? Eles querem mudar o que deu certo. Exatamente, mudar o que deu certo. O modelo que não está dando muito certo. Exatamente. Não faz sentido. Então, eu acho importante a gente viver a cultura do lugar. É claro que a gente, ainda mais aqui na região que a gente mora, tem muito da nossa cultura. Mas você querer viver apenas não pode ser um Little Brasil. Não. Eu acho assim que nós temos uma cultura muito rica, nós temos Sim, muito com que aproveitar. certeza. Mas eu acho que a gente tem que vir, quando você se dispõe a imigrar para qualquer país, é você trazer aquilo que é bom e deixar o que é ruim. Sim. E estar aberto para receber aquilo que aquele lugar tem de bom para te oferecer. Sim. Então, nós temos uma cultura rica. Aqui nos Estados Unidos, os americanos adoram a nossa cultura, Sim. como nós somos alegres, como nós somos Sim, afetuosos, com certeza. a nossa música. Então, assim, traga as coisas boas. Yeah. Esteja aberto para oferecer às pessoas, porque a gente vive aqui. Quando a gente chegou aqui, eu não fazia ideia da quantidade de imigrantes que existe nesse país. Então, mas eles estão abertos a receber a cultura. Sim. Então, ofereça o que a gente tem de melhor. O nosso afeto, o nosso calor, Sim, com o nosso certeza. poder de resolver problemas. Porque como a gente vive, né? Numa Cresceu, né? situação que a gente tem sempre que resolver problemas com poucos recursos, a nossa criatividade é absurdo. é imensa. É verdade. Isso aí. E eles gostam disso, porque às vezes aparece um probleminha, a gente dá umas soluções, eles pensam, legal isso, não tinha pensado nisso Faz antes. você se integrar também na cultura, né? Né? Você tem que você não tem que deixar a sua cultura brasileira, Sim. mas você tem que se integrar na americana. O que não pode é você querer morar aqui e achar que tá Tem que impor a Seu sua vizinho que cultura, mora né? aqui, ó. exatamente. Vou dar um exemplo para vocês. No último furacão, eu tô na minha janela do meu quarto olhando pro meu vizinho de frente, ele arrancando os portões da cerca. E eu olhei aquilo e falei, esse cara doido, né? Doido, né? Trabalhão danado, não sei o que e tal. Veio o furacão. Os portões, minha cerca tem 2 portões. Voaram os 2. Você vê? Ele já sabia ou não? Quem que é o cara que tem a cultura? É, Eu lá na minha janela criticando, falei, mas que cara idiota, um frio. Podia ter descido, né? Solzão, tal, lá. Por que você está fazendo isso? É. Me fala. Isso aí. No próximo furacão, onde que eu vou estar? tirando Lá os no portão, portões, tirando o tá portão. certo. Ou indo lá para ele, trocar uma ideia, falar assim, E aí, irmão? quais que são os você tá conselhos, fazendo? né? Entendeu? Então, eu acho que você estar aberto a abraçar a cultura, as regras, as leis. Você tem que querer. Não adianta você impor a sua vontade, a sua cultura num lugar que tecnicamente não é seu ainda. Sim. Vai se tornar, porque a gente vai Você fazer tem que fazer parte merecer, né? disso, né? Mas não adianta você querer, chegou o pé aqui, não, porque lá no Brasil era assim. Não, porque lá no Brasil tá... E a Mas você cultura não tá de no Brasil honra, né? mais. Você honrar a nação onde você está Sim. começando, seja lá onde for, é honra a nação, é não querer mudar aquilo que já existe. Sim. E Respeito, trazendo né? Respeito, É o respeito. Eu sei que a gente já avançou até no furacão, no último furacão, mas eu tenho aqui uma pergunta que eu preciso fazer para vocês. Porque tem muita gente que está no Brasil e se identifica muito com isso. Como que foi para vocês dar a notícia? Pra quem? Que notícia? A notícia de ir embora. A notícia, né, para os pais, a notícia para os irmãos, para os tios, para pessoas mais para os melhores amigos,
porque, querendo ou não, é mais uma decisão que você toma uma decisão que agora você vai influenciar e afetar a vida de outras pessoas. Como que foi isso? Existe vocês lembram de alguém especial que foi mais difícil ou alguma situação mais complicada? Até para as pessoas que estão nos assistindo, ela fala assim, poxa, eu preciso pensar nisso aqui com essa pessoa, como tratar. Traz pra gente um pouco como foi esse dia da notícia. Então, no dia da notícia, a gente foi desacreditado. Todo mundo achou que era Brincadeira. piada. Sério? Sério. Ninguém levou a A gente sério, sempre não. teve fama de louco, sabe? A gente sempre foi normalmente meio empreendedor fora tem, né, da Antônio? caixinha, da família ali, então... Esses loucos foram lá, viram a Disney e falaram, vai, Sim. não vai. Eles só caiu a ficha deles mesmos quando eu comprei a casa. Depois de 2 anos que eu falei que eu viria, aí que a ficha realmente caiu e começou assim Mas a Nossa, e ideia, agora? mas a ideia já vinha sendo Sim, cultivada durante construída. 2 anos. Então, assim, não teve um momento de Mas choque. nós sempre fomos muito reservados. Tá. Então, assim, nós sempre fomos muito... só o nosso núcleo ali mesmo. E os nossos pais, meu sogro, minha sogra, que tinham um pouco mais de acesso a gente, assim. Então, é aquele negócio. Eles são loucos mesmo. Vai, tá. Mas esse é um ponto que eu gostaria de falar para o pessoal. Manda. Se a sua família não... Gente, o conceito de família que eu vou usar aqui agora é você, sua esposa e seus filhos. Essa é a sua família. O resto tudo vira parente depois que você se casa. Então, se a sua família se basta, você tem grande chance de dar certo em qualquer outro lugar do mundo. Se você é aquele tipo de família que tem que estar domingo na casa da avó, no sábado na casa da tia, e você não consegue se imaginar sem isso, faça um test drive antes. Não tome a decisão de ir e falar, não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Muita gente não consegue. E não estou falando isso para desanimar ninguém, é só para compartilhar um pouco da experiência que a gente vive aqui no dia a dia. Então, se você tem esse tipo de família, assim, eu e minha esposa nos bastamos com os meus filhos, a gente pode ficar 1 mês, 2 meses, eu fico 6 meses sem ver minha mãe. Quando eu a vejo, é como se eu tivesse visto anteontem. Eu não tenho aquela sensação de que nós nos falamos por telefone, Sim. eu não tenho a necessidade de estar fisicamente junto. Se você tem a necessidade do físico, pense bem. Se você não tem essa necessidade, você já tem meio caminho andado aí para... Eu conversei bastante com meu pai, da última vez que meu pai veio para cá. A minha visão, ela mudou muito e tem mudado muito em relação a isso. E eu já até ouvi isso de uma outra forma, vindo do lado do pai, né? Que a alegria que ele sente em ver que nós tomamos uma decisão e agora os netos dele vão colhendo ter fruto, uma né? outra realidade. Então, eu acredito que quando você chega num nível de maturidade, você entra num nível de maturidade de relacionamento e de vida, as pessoas que te querem bem, e aqui, na minha visão, conhecendo vocês, é isso que importa, é as que querem bem, elas vão entender que você, na verdade, você está buscando algo que muitos até teriam um desejo, mas não têm a coragem de fazer. Então, e o dia da despedida, Gi? Pergunta para ela, Jane, vamos lá. Porque mulher é mais efetiva, é mais emocional. Vamos ver se a Gi é das emocionais também. Teve uma reunião de despedida? Não, sempre tem, né? O momento da despedida, na verdade, começa alguns meses antes. É 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses antes que você começa a se despedir dos conhecidos, você começa a se despedir das coisas que você gosta. Então, por exemplo, eu tenho uma doceria em Caldas. Legal. E aí, eu sabia que era 2 meses antes, eu comecei a ir todos os dias. Então, todo dia eu tomar um cafezinho, porque eu sabia que eu não ia ter mais. E aí você começa dos conhecidos, da família, família maior, né? Dos primos, dos tios. A despedida nunca é confortável, nunca é boa. E também a nossa despedida foi difícil, os meus pais sentiram muito, mas, assim, eu tenho a consciência de que, como você falou, que os nossos pais se alegram com o nosso desenvolvimento. Sim, com certeza. Então, sofrem, lógico, a gente sofre. Nós, como pais, sofremos quando os nossos filhos viajam ou quando eles se casam e se mudam. Com eles também não é diferente.
E é muito complicado. Para mim, particularmente, o mais complicado foram com os meus pais, que já têm uma certa idade. E aí, complementando o que o Antônio falou a respeito de família, uma coisa que é importante a gente deixar assim, como um ponto de pensamento para quem está pensando em vir, é que você precisa ter a consciência de que muitas vezes coisas ruins vão acontecer e nem sempre você vai estar lá. A gente falou sobre isso no outro episódio. Então, essa é uma coisa, por exemplo, que me aflige. Então, quando os meus pais vêm para cá, que eu me despeço deles, eu sempre penso, será que é a última vez? Será que é a última vez que eu estou vendo eles? E isso me dá uma ponta de tristeza. Mas, hoje, com a estrutura que a gente tem aqui, eu não tenho nem para onde voltar. Então, mas esse é outro ponto. Eles têm um lugar para vir. Sim. Então, hoje a gente tem algumas pessoas que são pessoas chaves que aconteceu alguma coisa, olha, acompanha para mim, Sim. dá uma olhada. Mesmo distante, Mesmo você consegue distante, estar mantém presente, infraestrutura, se fazer presente. Mas despedida nunca é bom, né? Não, a gente sofre um pouquinho, mas eu acho que eu sou um pouco diferente, que eu adoro mudanças. Adoro mudar. No Brasil, a gente mudava de casa direto. Também, Gi, não tenho problema. Acho que eu já mudei. Outro dia a gente contou 9 vezes. 10, umas 10 vezes. Eu adoro mudar também. Ela fala assim, vamos mudar? Não tem problema. Eu adoro. Eu saio de casa um dia antes, pra mudar de novo. volto 3 dias depois. Não, a gente fica assim... Eu acho que a vida acontece em movimento. Renova, né? E são novas oportunidades, e novos pensamentos, e novas maneiras de fazer a mesma coisa. Eu gosto dessa sensação. Então, assim, coração dividido. Deixando uma parte de mim lá, Sim. mas pensando, nossa, vai ser muito legal, que vamos começar tudo de um novo. mundo de possibilidades, Então, é complicado. E é como o Antônio falou, se você precisa estar muito bem decidido, muito bem preparado. Porque se esse contato, esse convívio com a família é importante, vale a pena você repensar. Né? E tem mais um ponto que eu queria falar desse negócio aí. Não tenha plano B. Se você vem para cá, ou se você vai para qualquer lugar do mundo pensando, se der errado, eu volto, já deu errado. Já deu errado. Já deu errado. Então, a gente tem que queimar pontes. Se você se decidir vir para qualquer lugar, não só para os Estados Unidos, eu vou e vou fazer dar certo. Porque se você vem, na primeira dificuldade, você pensa, nossa, minha casinha está lá, eu podia estar deitado no meu sofá lá, que eu gosto tanto. Você vai sentar no avião e vai embora. Então, queime pontes. Às vezes todo mundo pergunta, né? Você não sente falta? Pensa em voltar para o Brasil? Não. Não bem penso. categórica, não. Não penso, não tem nem para onde voltar. Você gosta? Gosto muito. Minha família tá lá, minha mãe tá lá, meus irmãos. Gosto demais. Nosso país é muito acolhedor, nosso povo é muito acolhedor. Mas voltar para morar, não. Não, nós não temos nem para onde voltar. A gente fala só se o anjo descer, né, amor? Falar meu CPF. A gente pode falar. Falar o CPF, falar, olha, é lá. Aproveitando essa deixa aqui do Antônio, sobre voltar. Antônio, qual foi o pior dia para você nos Estados Unidos? Um dia, um momento, uma situação, algo que aconteceu, se você puder falar, é claro. Se não puder falar o pior por alguma restrição, mas um dia difícil que você pensou assim, Jesus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Com os Estados Unidos eu não tive problema, teve problema com pessoas. Né? E infelizmente a gente vai falar assim, não estou falando mal de brasileiro, tá, gente? Como a gente está na bolha do brasileiro, a chance de dar errado é com o brasileiro. Se você está na bolha hispano, podia ser americano, podia ser qualquer um. Assim, o dia que eu fiquei mais chateado aqui foi o dia que eu descobri que aqui as pessoas são pessoas também. Eu vim para cá com uma crença muito grande de que todo mundo que veio para cá, que buscou o correto, buscou fazer o melhor e fazer certinho. E uma pessoa se aproximou de mim, me criou essa crença de que ele era certinho e me deu um tombinho financeiro aí. Mas o meu problema não foi nem pelo dinheiro. Eu me senti traído. Eu falei, poxa, até aqui eu vou ter que me preocupar com isso. E foi muito bom. Depois, no dia foi... o dia foi o pior momento, foi aquele dia. Mas eu acho que esse dinheiro aí me economizou muito mais dinheiro lá na frente. Com certeza. Entendeu? Ele me abriu os olhos para uma coisa que eu realmente tinha fechado. Eu mudei para cá com a concepção de que era o País das Maravilhas. Era que o paraíso, né? Que todo mundo era legal. E não é. Tem gente aqui de todo tipo, de todo jeito, de todo modelo. Então aqui você tem que se preocupar com as pessoas, tem que se preocupar em você fazer direito e
partir da premissa que o outro talvez não possa fazer direito. Sim. Tome suas precauções. Antes da Jane perguntar, é muito importante que tem tudo a ver com isso, que é a ambiência. O ambiente que você escolher para viver É o que vai te definir. vai definir muito a tua história nesse país ou em qualquer outro país que você escolher viver. Então, a gente conversa muito, eu e a Jane, acho que vocês também já devem ter tido essas conversas, que como a gente dá saltos na vida, como a gente melhora na vida, como as coisas começam a acontecer de uma outra forma quando a gente muda de ambiente. Muda de ambiente. E Eu estou vivendo isso hoje. essas mesas novas que você senta, ou vocês hoje que estão nos assistindo, vocês são abençoados de ter a internet do jeito que é hoje. Quando eu vim para cá, o Vivendo na América foi um dos primeiros canais aqui daqui de Orlando, da região de Orlando. Era muito escassa a informação e quem tinha era, assim, Jesus amado, era só Deus na vida das pessoas. Então, o que acontece é que hoje você já consegue chegar aqui se conectando com pessoas. Poxa, pega aqui, só nessa mesa aqui, são 10, 11 anos de América, experiências, histórias, frustrações, como ele acabou de contar, que se você se conecta com esse grupo, esse ambiente, você está economizando na sua vida anos de sofrimento e também dinheiro. No caso do Antônio, foi financeiro, mas como ele mesmo disse, dinheiro, né, Antônio? Quem corre atrás, quem sabe fazer dinheiro, perde e ganha de novo. Mas a frustração da traição é muito grande. Então, se sinta abençoado em ter essas pessoas aqui conosco, dividindo as histórias dele. Vai lá, Jane. E você, Gi, como mulher, né? Não só como mãe, como esposa, mas como mulher, qual foi o pior dia da sua vida nessa sua trajetória aqui dos Estados Unidos? Jane, não diria, não, eu não tive um pior dia. Como eu te falei, eu me identifiquei muito rápido com a cultura, com o ambiente, mas aqui nós precisamos, nós mulheres, mais do que os homens, em geral todo mundo, mas nós mulheres precisamos nos reinventar. Isso é verdade. Porque a gente vem de uma trajetória no Brasil onde cada uma tem uma profissão, tem um hábito. Temos algumas facilidades no Brasil, que no Brasil é comum você ter uma pessoa Sim. que vai fazer as tarefas da sua casa, vai Sim, limpar, vai sim. fazer comida. E eu tinha essas regalias. Vai na manicure toda semana, vai arrumar cabelo. E aqui as coisas funcionam diferente. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, aqui você precisa dar conta da sua casa. Você até tem pessoas que podem vir, Sim. faz uma faxina, mas efetivamente é inviável para você Sim. ter uma pessoa dentro da sua casa fazendo as coisas para Sim. você. Então, isso a gente já tira essa comodidade. Aí você vai colocar na ponta do lápis, uma manicure, um cabelo, não sei o quê. No final do mês, isso pesa. Pesa. Você Então- aprende aqui a se cuidar do seu jeito, né? A gente vira manicure, Aham. a gente aprende a Cabeleireiro, pintar isso. cabelo, fazer escova, verdade, Gi. maquiagem. Mas isso eu ainda acho que é assim, mais fácil. Para a mulher, eu acredito que seja mais difícil é você se encontrar. Porque no Brasil, me dá uma empresa que eu vou analisar o balancete, eu vou saber entrada, saída. E aqui? O que você vai fazer? Então, e eu como empresária, eu ainda acho que a gente é multitarefa, ainda é mais fácil. Mas eu vejo, por exemplo, com o exemplo da Camila, que tinha uma profissão já definida, era Sim, dentista dentista. no Brasil. É. Ela não é dentista aqui É. mais. Uhum. É. Perde a Então, identidade, a crise perde a da identidade, identidade. Você não é mais. Você tem a barreira profissional, você tem a barreira do idioma, você tem. Realmente Desafiador. é desafiador. Então, é complicado para todos, para homens e mulheres, mas a mulher ainda sofre um pouquinho mais, porque além da questão profissional, você ainda tem a questão da rotina. Eu costumo dizer que eu virei dona de casa depois que eu cheguei aqui. Uhum. Que eu tinha o hábito também. de cozinhar todo dia e lavar roupa e organizar e procurar como é que você faz, qual que é o melhor sabão.
Tem coisas assim que são coisas tão pequenas Sim. que a gente se perde. Que detergente que você usa? Uhum. Que amaciante? Não, mas eu queria aquele amaciante com cheirinho lá do Brasil. Mas aqui não, aqui não tem. Você Não vai tem o achar. fofo. Não tem o fofo. São coisas assim que você precisa, mais uma vez, você precisa estar com a cabeça aberta para experimentar. Você experimenta, você tenta, você Adapta. encontra, você se adapta. Ah, não tem um arroz brasileiro? Beleza, vamos Sim. procurar Sim. o arroz. Que tipo de arroz Que que tem tem, aqui? Basmati, maravilhoso. É o que eu uso também. Eu também. Então, assim, você ter a mente aberta para experimentar. E não. E por mais que venha preparado, também a cabeça aberta de saber que nem tudo vai sair da maneira como você pensou, Sim. como você imaginou. E estar pronto para isso. Beleza, não saiu do jeito que eu estava pensando, mas como é que nós vamos fazer aqui? Nós precisamos adaptar. Ah, não saiu desse jeito? Vamos tentar de outro jeito. Ah, esse aqui também não deu? Beleza. Qual que é o outro jeito que a gente vai fazer dar certo? Então, é você estar de mente aberta, de coração aberto, As para mudanças, realmente viver essas mudanças, viver esse novo mundo, viver esse novo idioma. Eu vou te falar, eu tenho alguns anos aqui, hoje eu estou fazendo faculdade aqui, e tem hora que eu dou uma embananada no idioma. Às vezes eu falo para ele, tô entendendo nada que esse povo tá falando, eles falam com a batata na boca, cansada. gente. Mas aí você vai, aí eu me conheço, aí eu sei que eu preciso só ouvir com um pouquinho mais de calma, Sim. eu preciso prestar mais atenção, e aí dá tudo certo. Então, não vou me desesperar. Ai, eu não vou falar, não consigo. Não, calma. Não, calma, tem Vai dar Resiliência, certo. né? Vai dar certo, Resiliência. vai dar certo. Respeitar o processo, né? É. Ótimo. E para a gente fechar, qual foi, uma forma bem direta, o melhor dia da sua vida na América até o dia de hoje? 2 de agosto de 2021. O que aconteceu? Eu cheguei. Definitivamente. Definitivamente. Foi o dia que você queimou a carroça e você Queimei falou... as pontes. Chega. Foi. Dia 2 de agosto de 2021. 2021. Foi a última vez que a gente veio em definitivo. A volta definitiva. Foi. Vai ficar para um próximo episódio aí, algumas outras perguntas que eu tenho. Separei aqui, ó, Ele várias. tem 40 perguntas ali, gente. Tinha Ele fez 40, 3. cheguei na terceira. E a Gi? Eu acho que foi esse dia Foi o também. mesmo dia, Foi o Gi? mesmo dia. Como eu te falei, a gente sempre esteve muito alinhado com relação ao projeto Estados Unidos. E era uma coisa que eu queria muito. Ela queria mais do que eu. Que legal. Eu inventei e ela comprou Ela mais. Ela comprou comprou, mais do mas que eu. comprou Mais Comprou que com você. força. Comprei. Eu acho que essas mudanças, a gente cresce no desconforto. Sim. Eu acredito nisso. A Sim. gente cresce no Sim. desconforto. Então, eu sempre procurei encontrar a minha melhor versão. O que eu preciso fazer? Eu tenho que mudar? Eu vou ser dona de casa? Eu vou aprender a cuidar? Estou disposta? Eu lembro hoje, Nardi, dos medos que eu tinha quando eu cheguei aqui de dirigir. Uau. Eu pensava, gente, esse tanto de viaduto e essas saídas eu vou me perder. E isso já me tirou noites de sono. Uau. E quando eu olho para trás, eu fico, sério, por que você ficou com medo disso? É os fantasmas que a gente mesmo cria, A gente né? cria. E o Antônio me ajudou muito, por exemplo, às vezes eu tinha alguma dificuldade para resolver, deu um problema no meu carro, eu preciso ir na concessionária, então, vamos comigo. Não, vai você. Eu não vou resolver. Deu um empurrãozinho, né? Se eu fosse, a outra vez eu ia ter que ir de novo, na outra vez eu ia ter que ir de novo. Fantástico. E aí ele me deu essa empurrada, sabe? Vai E você foi se você. destravando. E eu falei, vou, o máximo que eu posso fazer é, E olha, na concessionária não tô errada, entendendo né? nada, O máximo que pode acontecer é não resolver. não resolver. Eu penso assim, comigo eu penso assim, nós vamos, né? Vamos para ficar. Vai vir problemas. E o problema vem. É resistir. Eu sei eu sei onde eu tô. Então você precisa saber aonde você quer estar. Se você quer estar em um lugar, decida, sabendo que vai ter problemas. E a sua decisão é enfrentar esses problemas. Porque é o que o Antônio falou. Se voltar para casa, voltar para trás for uma opção, nunca você vai achar a solução. Nunca. É igual casamento, a gente sempre brinca, né? Nós somos casados, divórcio não é opção. É. Quando o divórcio é uma opção, Ele vai acontecer, né? o problema que tem, você, óbvio que falando de Né? pessoas normais, gente, não tô de E eu acho que vida uma coisa que a normal. maturidade traz pra gente, Jane, é que assim, quando a gente olha os medos que a gente tinha no passado,
nada daqueles medos se concretizaram. Yes. É verdade, é verdade. Isso é comprovado, Giz. Tudo. Mais de 95% dos medos que nós temos, eles nunca Não acontecem. Entendeu? Então, é uma coisa boa que a maturidade traz para nós. Sim. Então, hoje, às vezes, quando ainda tenho alguns medos, aí eu penso, será? Qual é a Vai rolar, probabilidade disso acontecer? Sim. São as Então, preocupações. é. Né? Então, ontem eu escutei uma frase que gostei muito, peguei pra mim. Isso aí. Então divide. Se não for 100% sim, é não. É isso aí. Entendeu? é Então, se verdade. você estiver tomando a decisão de vir pra cá, você faz 10 perguntas, 9 foi sim, uma foi não, então é não para todas as 10. Isso aí. Então, se não é 100% sim, é não. Show. Galera, eu não sei vocês, mas eu saio desse episódio hoje transbordando da quantidade de informações. Eu vou ser bem sincero para você, viu, Antônio e Gi? Tem gente por aí cobrando uma fortuna para dar conselhos e mentorias, como vocês acabaram de receber aqui, uma aula, uma mentoria gratuita aqui no Pode Migrar. E eu quero fechar, como todos os episódios, e esse não vai ser diferente. Tire 5 minutos do seu dia hoje. Pare, medite sobre a principal e a maior imigração de todas as nossas vidas. Tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai passar. E quando isso aqui fechar, para onde você vai? Eu quero deixar essa mensagem para você, para que você, agora, você medite um pouco sobre isso. Porque existe um Deus lá em cima, que Ele está cuidando de todas as coisas, e Ele está cuidando de você agora, nesse exato momento. E se você entregar tudo nas mãos dele, seus sonhos, seus medos, suas frustrações, suas incertezas, e confiar, eu tenho certeza que Ele vai te guiar e te direcionar para o próximo nível. Que Deus abençoe você. E não esqueça, hein? Curte, compartilha, se inscreve, comenta, manda para todo mundo. E Antônio e Gi, privilégio, muito obrigado pela Eu que presença agradeço, de cara. vocês. Muito E obrigada, com certeza gente. vai ter a parte 2, porque tem tanta história aqui Verdade. absurda. Valeu, galera. Tchau, gente. Tchau, a gente se vê. Tchau.